O olho humano é uma grande usina. Ele transforma luz em energia elétrica. A luz do mundo, que entra aqui pela frente, quando sai lá atrás do nosso olho, já sai como energia para as diferentes áreas do nosso cérebro. Na realidade, não existe, por exemplo, um transplante de olho que seja ainda funcional. Agora, há poucos dias, pela primeira vez, se conseguiu fazer um transplante de olho em que se colocaram os vasos, se colocaram os músculos, para que a pessoa pudesse esteticamente estar bem. Mas por que ainda não se consegue dar visão, transformando um olho traumatizado e substituindo por outro? Porque são 2 milhões de fiozinhos, como num cabo elétrico, que precisariam ser reconectados. E a gente ainda não consegue fazer isso. Ou seja, a luz do mundo que está entrando, ela vai passar por um sistema que, ao ser transformado, vai para as diferentes áreas do nosso cérebro. Podemos fazer uma analogia, uma comparação dessa estrutura externa, a córnea, como se fosse o vidro de um relógio. Então, a primeira estrutura externa ela é transparente, é um tecido, por onde a luz ela atravessa, e por transparência a gente vê a cor do nosso olho, que é a nossa íris, né? Castanho, verde. E no meio da nossa íris nós temos o buraco, que é a nossa pupila. A luz, então, ela entrará, vai passar por esse tecido externo e pelo meio do buraco do nosso olho, pela pupila. Temos uma lente logo atrás da pupila que medeia o foco para perto e para longe. Vocês reparem que a cor do nosso olho, que a gente percebe por transparência, na realidade é uma lâmina que recobre essa bola oca. O nosso olho é como se fosse uma bolinha de ping-pong, ele é oco. Inclusive ele tem uma gelatina interna que o mantém inflado. Essa gelatina, por vezes, ela se movimenta e nesse movimento algumas pessoas percebem mosquinhas, tentam pegar a mosquinha, acham que está aqui na frente, na realidade é pigmento que está sobrenadando e a luz ao bater vai gerar uma sombrinha e a pessoa percebe como algo que olha para cima, vai para cima, olha para baixo, vai para baixo. Então isso, na realidade, são coisas bem comuns. A luz, ao entrar, ela vai tocar a retina. Aquelas antigas máquinas fotográficas que tinham um filme, a gente pode dizer então que a retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Esse tecido ele tem assim, uma espessura de mais ou menos um fio de cabelo e nessas 10 camadas ele transforma a luz em energia elétrica que vai ser conduzida lá para trás. Os erros refrativos eles se dão quando a gente tem ou o olho é um pouquinho maior do que deveria, por exemplo, uma pessoa tem 2, 3 graus de miopia, no geral ela vai ter ali 30, 40 micras, imaginem que um fio de cabelo tem 60, 80 micras, ou seja, mais ou menos meio fio de cabelo, em que essa distância seja um pouquinho maior, já gera uma miopia grande. Outras vezes, a curvatura do olho é um pouquinho diferente da necessária, ou ela tem distorções, ou ela tem uma curvatura um pouquinho maior ou menor, e esse processo de curva, de encurvamento, faz com que a luz ao passar possa chegar um pouquinho antes ou depois da retina, ou seja, gerando um erro refrativo. Quando a luz ela chega um pouquinho antes, nós temos miopia. Então tudo que a pessoa consegue trazer para próximo do seu rosto, tudo que ela traz para próximo do olho, ela joga o foco na posição correta. Quando a pessoa, por exemplo, a partir dos 40 e poucos anos, começa a ter que afastar objetos, é porque ela, ao afastar, o foco que não estava mais conseguindo ser feito, ele é jogado para cima da retina. Então, os erros refrativos básicos, aqueles que a gente consegue, por exemplo, corrigir num óculos, numa lente de contato, são a miopia, dificuldade para longe, a hipermetropia, que é uma dificuldade maior para perto do que para longe. Nos jovens, às vezes, a pessoa não percebe isso. E o astigmatismo, que está relacionado a uma alteração da forma esférica da córnea, esse tecido aqui de fora. Bom, gente, se vocês forem reparar na natureza, do ratinho ao elefante, né, não importa, se tem olho, ele vai ser redondo. Né? E a cirurgia refrativa, ela trabalha modificando a curvatura dessa estrutura externa. E é assim que nós trabalhamos com o laser refrativo.